Eu tenho uma foto no meu celular, que é uma selfie com o Wagner Moura e o Brian Tyree Henry. Se vocês não conhecem esse ator, ele é maravilhoso, dá uma olhadinha nos projetos que ele tem feito, ele é muito legal. E essa foto foi tirada num evento organizado pela SEG, na CAA, que é uma das maiores agências de Hollywood. Na foto, eu tô sorrindo, eu tô bem vestida, eu tô ao lado de um ator brasileiro que concorreu ao Oscar esse ano. Se você olha essa foto, você pensa, cara, olha onde a Isa tá. Ela tá lá dentro. Ela faz parte daquele mundo. E eu quero te contar o porquê essa foto realmente existe. Esse evento da CAA era aberto para membros da SEG, o Sindicato dos Atores. Ou seja, não era um convite exclusivo, era para qualquer membro. Eu fui convidada por um ator SEG e quando eu cheguei lá, a primeira coisa eu já ouvi português. Brasileiro falando português. E eu fiz o que todo brasileiro faz quando ouve português num lugar inesperado. Eu me meti na conversa. A gente começou papo vai, papo vem, tava se dando super bem. E aí, o Wagner apareceu. Ele foi super simpático, super gente boa. Não era a primeira vez que eu via ele. Como eu já falei, essa cidade é muito menor do que parece. Mas o contexto era diferente. Eu tava ali numa roda de conversa com os amigos dele, sendo apresentada pra ele. E naquele momento, eu me senti uma fraude. Eu olhei pro Wagner e pensei, cara, ele é um ator de verdade. Ele tá concorrendo ao Oscar. E eu sou o quê? Lembrando que isso são os diabinhos falando na minha cabeça, mas naquela hora eles falaram bem alto. Uma semana depois, ele tava ganhando o Globo de Ouro. E eu tava trabalhando como babá. Nessa indústria, tem mais de 50 mil atores competindo por papéis em Los Angeles ao mesmo tempo. O sindicato sozinho tem 160 mil membros. E a maioria tá concentrada aqui, em Los Angeles e em Nova York. E quando você soma os atores não sindicalizados, que estão nas plataformas de casting, o número fica absurdo. A minha semana normal é assim, de 3 a 6 audições, maquiagem, cabelo, iluminação, decorar texto, construir personagem, gravar, editar, mandar. E depois esperar, né? Porque é uma coisa que a gente tá bem acostumado. Sem contar que na maioria das vezes, a gente não recebe feedback nenhum. E cada audição é trabalho não pago. Horas de preparação, horas de gravação, tudo isso sem remuneração nenhuma. E fora as audições da minha gente, eu ainda me inscrevo em projetos por conta própria, porque não dá pra gente ficar parado. A parte mais difícil de ser atriz não tem nada a ver com a atuação. Como eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, é o julgamento. São aquelas frases que parecem motivação, mas que na verdade são tapa na sua cara. Um dia vai, hein, Isa? Continua. Essas frases parecem positivas, mas o que elas dizem, na verdade, é você ainda não é nada. Eu era advogada no Brasil e eu nunca tive vergonha de dizer pra alguém que eu era advogada. Ninguém tratava minha profissão como um sonho bonito que provavelmente não ia dar certo, sabe? Agora a pergunta que eu mais tenho medo assim que eu conheço alguém é: e você? O que você faz? Porque quando eu falo que eu sou atriz, a próxima pergunta é sempre: ai, que legal! No que eu te vi? E quando a resposta é provavelmente em nada que você conheça, a minha credibilidade simplesmente desaparece. A pessoa olha pra mim como se eu fosse uma criança brincando de faz de conta. Eu sei que parte disso é a minha própria cabeça, as minhas próprias inseguranças, claro, mas acontece. É a coisa mais difícil dessa carreira e eu tô trabalhando nisso. Esse canal, inclusive, é parte desse trabalho interno. Eu queria que as pessoas tratassem a atuação como uma profissão normal. Se eu dissesse que eu trabalho com marketing, a pessoa ia perguntar, é pra qual produto? E seguir a vida. Mas com a atuação vira uma conversa inteira sobre os seus sonhos e as suas chances. E eu não pedi essa conversa. O salário mediano de um ator em Los Angeles é em torno de 46 a 50 mil dólares por ano. Parece razoável, né? Só que o custo de vida básico para um adulto solteiro em LA é de uns 60 mil. Ou seja,
o ator mediano não ganha o suficiente para viver aqui sem outra fonte de renda. Na semana daquela foto com Wagner, eu tava nesse exato lugar. Eu tava num evento com celebridades, tirando selfie com um cara que foi indicado ao Oscar. E na semana seguinte eu tava na casa de uma família cuidando de crianças, porque é isso que paga as contas. E honestamente, eu quase desisto o tempo todo. Cada não parece permanente, e o que está por vir nunca é visível. É uma agonia mesmo. Você não sabe se o próximo mês traz alguma coisa ou traz mais nadas. E a parte financeira não tem sido suficiente para me sustentar só com a atuação. Então, eu me tornei tão boa babá quanto atriz. Mas aí eu também penso, né, gente? Que trabalho que é estável hoje em dia? Pesquisas sobre redes sociais mostram que menos de 20% do que artistas e criadores de conteúdo postam falam sobre dificuldades reais. A grande maioria são conquistas, momentos bonitos, bastidores positivos. Pesquisadores chamam isso de curadoria performática de sucesso. Você mostra a versão que funciona. E assim, gente, eu faço parte disso. Essa foto com o Wagner, né, dá credibilidade ao meu canal. Por extensão, dá credibilidade à minha carreira. Não é por isso que eu tirei a foto. Eu tirei porque eu tava num momento muito legal, onde eu estava genuinamente feliz. Acho que eu vou colocar aqui um clipe de um vídeo que eu fiz lá e que uma outra pessoa também capturou o mesmo momento e viralizou, só para vocês verem que interessante a conversa entre eles. The secret agent thing has been, for me, very rewarding, especially by the fact that all this attention is going to a Brazilian film. And just Brian sent me the most beautiful flowers. We send each other video messages because we're of a certain generation. Because we discovered that in WhatsApp there's this little rounded thing. Enfim, eu sei o efeito que um vídeo desse, uma foto dessa pode ter. Nessa indústria, muito é baseado em julgamento rápido e símbolos de status. Uma foto no Getty Images num evento aqui, e você imediatamente sobe no ranking. Tem gente que faz das redes sociais o foco principal, acima do próprio trabalho de ator. E funciona. Tem sido um dos jeitos de o sistema filtrar milhares e milhares de atores aqui em Los Angeles. Eu concordo? Absolutamente não. Na verdade, pelo contrário. Mas a gente não pode negar que a internet é sim um meio muito eficaz de fazer contatos. Pesquisas da indústria sugerem que entre 70% e 90% dos atores que se mudam para LA ou para o sul da Califórnia em geral, desistem em 5 anos. A maioria migra para outras áreas ou simplesmente para. Eu tô aqui há 7 anos. E o que me sustenta não é uma foto dessa, ou um vídeo, ou um evento. Não são os momentos que parecem glamurosos. O que me sustenta é ver brasileiro ganhando. Quando a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro ano passado, eu chorei, gente, copiosamente. Quando o Wagner ganhou agora, também. Porque isso mostra que é possível. Não provável, não é fácil, mas é possível. E se é possível, eu vou continuar. E o que me sustenta no dia a dia é o trabalho em si. A audição, a preparação, o momento em que uma cena dá certo. Aqueles raros, mas preciosos sims. Isso é suficiente. Tem que ser. Eu olho pra essa foto agora e eu vejo 2 coisas. A primeira é o que todo mundo vê. Eu, ao lado do Wagner e do Brian, num evento bonito. Feliz. Uma atriz brasileira em Hollywood. A segunda é o que só eu vejo. Uma mulher que, naquela hora, se sentiu uma fraude, que na semana seguinte estava trabalhando como babá, que faz 100 audições pra conseguir 3 trabalhos, que quase desiste todo dia e que mesmo assim estava ali, presente. Se você é brasileiro, se você tá no Brasil sonhando com uma carreira criativa no exterior, ou mesmo se você já tá aqui tentando construir alguma coisa, eu quero que você saiba que foto bonita é real. Um momento é de verdade, mas ele é só um momento. E entre um momento e outro, tem uma vida inteira que ninguém posta. E essa vida inteira é a parte que realmente importa.